Graça e paz. Hoje vamos falar sobre um paralelo que existe no texto de Romanos 8 e Galatas 4. Nesses dois textos, Paulo repete uma expressão, quando ele diz que nós recebemos um espírito de adoção e esse espírito clama Abba Pai. Quando Paulo fala dessas expressões nesses dois textos, ele aborda dois aspectos relevantes para a nossa vida cristã. O primeiro em Romanos, que ele diz que esse espírito testifica em nosso espírito que somos filhos de Deus. Ao recebermos essa testificação ou a confirmação dessa filiação que recebemos agora em Cristo Jesus, nossos pensamentos e emoções devem ser totalmente transformados. No capítulo 4 aos Gálatas, o apóstolo Paulo fala da questão da maturidade. Ele começa o texto falando que muitas pessoas, ainda sendo filhos, não podem usufruir dos bens e dos benefícios que Deus tem para nós, porque ainda são infantis, são imaturos e por causa disso precisavam de tutor. Precisando de tutor, esse tutor que existia na época era a lei, ou seja, eram regras que geriam a relação das pessoas com Deus e geriam a relação das pessoas com o seu próximo. Mas Paulo fala que quando nós recebemos esse espírito, nós nos tornamos maduros, nos tornamos pessoas responsáveis. Ao lermos esse texto, esses dois textos, nós devemos entender o seguinte, que já que nós recebemos essa testificação de que somos filhos e nós alcançamos pelo Espírito esses dois benefícios, a filiação e a maturidade, nós não precisamos mais de tutor. Nós não precisamos mais de regras para governar nossa relação com Deus e nem com o próximo. Quando eu falo de regras, é claro que na época, quando Paulo escreveu Gálatas, ele se referia à lei mosaica, mas nós temos nos dias de hoje coisas semelhantes a isso. Muitas vezes nos submetemos a regras e imposições pensando que, como os fariseus pensavam, nos submetendo a essas regras e essas leis, nos tornaremos santos, irrepreensíveis ou talvez dignos dos benefícios de Deus. Mas essas virtudes não são geradas em nós por submissão às regras ou os dogmas da sua religião ou da sua denominação. Esses benefícios nos são dados pelo Espírito Santo. A diferença que existe desses dois comportamentos é o seguinte: uma criança ou uma pessoa imatura, ele vive tentando se autoafirmar, cumprindo leis, submetendo. Existem duas formas de você fazer a mesma coisa, mas de repente você está fazendo a mesma coisa, está errado, e de outra forma você faz a mesma coisa e está certo. O que vai fazer a diferença entre o certo e o errado é a sua motivação. Os fariseus tentavam cumprir a lei para tentar mostrar algo, para tentar mostrar uma santidade, uma falsa santidade. Mas uma pessoa madura, ele não faz as coisas porque é lei. Ele faz porque o Espírito habita nele e ele tem a consciência da sua filiação, tem consciência de que ele é filho de Deus. Muitas vezes, nós podemos, por exemplo, pegar duas pessoas, todas elas participam das reuniões da sua denominação, contribuem com a sua denominação, seja financeiramente ou com o seu serviço, com o seu culto racional, ali no seu serviço ao Senhor, dentro da sua denominação, mas uma delas pode estar fazendo simplesmente porque é lei, simplesmente porque o pastor ou o seu líder, né, o seu ministro ali da sua denominação impôs isso ou ensina isso, e só por isso ele faz. Já o outro, ele não, ele faz porque ele ama ao Senhor. Você pode ir ao culto para mostrar para as pessoas que você é crente, que você está participando das reuniões, ou você pode ir ao culto porque você ama a Deus e você ama os seus irmãos e quer ter momento de comunhão agradável com ambos ali naquele lugar. Você pode contribuir com o serviço da sua igreja, seja com a sua vida ou com suas finanças, tentando mostrar para alguém que você é uma pessoa de coração bom, mas você também pode estar fazendo isso com a motivação errada. Mas se você faz isso porque você realmente ama o próximo, porque você ama os irmãos da sua comunidade de fé e você, pelo Espírito Santo, é guiado a fazer isso, você está no caminho certo. Você e eu precisamos nos avaliar para saber qual é a nossa motivação. Se é uma motivação infantil, tentando mostrar algo, ou se é uma motivação adulta, que é movida pela consciência de que somos filhos e que agora somos guiados pelo Espírito e não por dogmas. Que o Espírito Santo nos ajude a sermos filhos, conscientes da nossa responsabilidade
e também maduros o suficiente para exercê-las com a motivação correta, guiados pelo Espírito Santo, e fazermos isso com amor, com gratidão e empenho para que nós possamos ser bênção na vida de outras pessoas. Que o Espírito Santo nos ajude a estar livres da tutela da lei e dos dogmas, mas estarmos debaixo da direção do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe em nome de Jesus.